Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo? Este programa tem o oferecimento da Associação Espírita Emanuel, localizada no bairro do Quatraque, 4, Rua 19, lote 37. Boa tarde, querido ouvinte. É um prazer estar com você nessa tarde de sábado, dia 13 de abril. Estamos começando mais um programa, O que é o Espiritismo, com a locução de Isabela Martins e apoio técnico de Anunciação, Leonardo e Marlov, hein? Hoje o nosso programa está recheado de coisa boa. Nosso tema central hoje que vai ser discutido será amai os vossos inimigos, hein? Você que está ouvindo a gente acha que essa tarefa é fácil, que é difícil? Digam aí pra gente o que é que vocês acham. Queremos a participação de todos hoje através do telefone, hein? A anunciação está aqui a postos. Vou dizer os números. Peguem aí caneta e papel para ligar para a gente e fazer a sua pergunta. O número para falar aqui com a gente na rádio é o 3244 0864. 3244 0864. Ou também você pode falar com a gente pelo WhatsApp, pelo número 98483 4252 8483 4252. Estamos aguardando aqui a sua participação. Vou soltar. Então, nós vamos dar início agora ao nosso programa, que hoje vai ter a participação de dois super convidados, que é a Rosalba, padre, que vem do Centro Espírita Fraternidade, e também temos a participação hoje aqui nos nossos estúdios do Edivaldo Filho, que vem lá da Sociedade de Estudos Espírita Ismael. Vamos agora para o nosso momento de reflexão. Ouça agora, momento de reflexão. A vida são deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, não sabemos mais por onde andam nossos amigos. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, já passaram-se 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, uma oportunidade, eu nem olhava o relógio. Eu seguiria sempre em frente, iria, jogando pelo caminho a casaca dourada e inútil das horas. Eu seguraria todos os meus amigos, que já não sei onde e como estão, e diria: vocês são extremamente importantes para mim. Eu seguraria o meu amor, que está há muito à minha frente, e diria: eu te amo. Dessa forma, eu digo: não deixe de fazer algo que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter alguém ao seu lado ou de fazer algo por puro medo de ser feliz. A única falta que será desse tempo que infelizmente não voltará mais. Tivemos agora o nosso momento de reflexão com a poesia O Tempo, de Davidson Pedrosa. Estamos apresentando O que é o Espiritismo. Estamos de volta aqui nos estúdios com a presença mais que ilustre do nosso querido Edivaldo Filho, do Ismael, e da nossa querida Rosalba Padre. Gente, é um prazer enorme ter vocês aqui com a gente hoje, toparem esse desafio. Opa, boa tarde. Muito bom estar aqui com o pessoal da Rádio Ilha do Amor FM, no programa O que é o Espiritismo. Uma alegria ímpar. Muito legal. Essa doutrina maravilhosa. Rosalba, querida, um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço a oportunidade. Uma boa tarde aos ouvintes da Ilha do Amor e a todos os internautas que possam estar nos acompanhando. É uma alegria imensa e vamos bater papo aqui, falar dessa doutrina maravilhosa que tem nos ensinado
E olha, cada programa a gente tem uma experiência nova. Hoje a nossa experiência nova é que nós estamos passando ao vivo ali numa live no Instagram do programa, o que é o Espiritismo. Então, além de sermos ouvidos hoje, a gente está sendo visto também, hein? Bom, pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema contido no Evangelho, onde Jesus fala sobre amai os vossos inimigos, né? Bom, eu queria já começar perguntando para vocês o seguinte. Em Mateus, numa passagem de Mateus, do capítulo 5, versículo 39, Jesus disse: se alguém te bate na face direita, oferece-lhe também a outra. O que significa dar a outra face? Fiquem à vontade aí vocês. Esse é um desafio enorme, da outra face. A gente imagina que é da face para ser esbofeteada. Eu viro, né, e o outro revida, né, com um tapa, como a gente diz na linguagem. Mas, na verdade, quando Jesus fala isso, a doutrina dos Espíritos, então, abre o nosso olhar. Na verdade, é agir de forma diferente daquele que agrediu, daquele que agiu com violência. Então, dar outra face é se comportar amorosamente, podemos dizer assim, em relação àquele que nos ofende, que causa transtorno. É um olhar que nós precisamos refletir. Da outra face é saber dizer não à violência e sim à tolerância, ao amor, se comportar diferentemente daquele que nos agride e que nos causa dificuldades. Ok. Quer falar um pouquinho, Edivaldo, sobre isso? Vou fazer outra pergunta. Edivaldo, já deu a outra face? Algumas vezes. Não é difícil nunca ter acontecido. A gente acha que não, mas já fez, né? Já, porque a própria doutrina explica muito bem e vem trazer essa tônica de Jesus. Que dar a outra face não é ficar estático esperando a pancada. Sim. É demonstrar que há sempre uma nova método, como o Rosalba falou, Pode de reagir, mais. de apresentar um amor novo, de ser diferente. Porque toda vez que nós reagimos a uma ofensa, geramos nova ofensa. E isso é uma bola de neve que só vai crescendo. Sim. E não tem mais fim. Por isso que Jesus foi o maior mestre, nos ensinou tudo isso, né? E sem dúvida nenhuma, a gente acaba mais se machucando quando tenta revidar, não é verdade? Eu acho que essa coisa do revide traz uma mágoa maior ainda do que se a gente só guardasse aquele tapa e deixasse quieto. Nós vamos notar a doutrina dos Espíritos nos esclarecendo o que significa o ódio, o rancor, a mágoa, né? O sentimento de vingança. Sim. Nós vamos notar que são sentimentos que estão adoecendo grande parte da humanidade. Então, na verdade, o grande agressor é aquele que comete a violência, né? Então, nós vamos notando o que significa ser benevolente, o que significa poder da outra face, do amor, da paz, da esperança. Então, é esse grande ensinamento que a doutrina vem abrir e clarear, que foi o ensinamento de Jesus Cristo e que a gente precisa colocar em prática. Sim. Em outra passagem ainda de Mateus, falando sobre essa ideia de amor aos inimigos, Jesus diz assim: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazer o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que estais no céu. E aí eu pergunto, diante, né, quando a gente faz uma leitura tão bonita como essa, a gente talvez se pergunta: amar os nossos inimigos é uma tarefa fácil? E como conseguir realizar essa façanha? Aqui a disputa para ver quem vai falar é grande. Vamos falando dois. Pois pronto. É interessante que essa questão está no Evangelho segundo o Espiritismo. Sim, também. Kardec explica muito bem no capítulo 17, com um tema incrível chamado Sede Perfeitos, em que ele vai enunciar os caracteres do homem de bem. Então, para alcançarmos essa perfeição, não é a perfeição absoluta que é o próprio Criador, não alcançaremos isso nunca, mas uma perfeição relativa, própria das criaturas. É a perfeição de se esforçar no bem, de pensar o bem, de ajudar os outros, orar pelos outros. Sim. E se colocar no lugar dos outros para saber por que determinadas pessoas agem daquela forma. Aí começamos a interiorizar e sermos mais felizes.
porque a gente vai compreender as razões que levam tanto seres humanos, inclusive nós mesmos, a agir de formas erradas. Edivaldo, tu tocou num ponto que eu acho que é crucial, que é assim, quando a gente se coloca no lugar do outro, ou entende que o outro está passando para ter aquela atitude, isso clareia tanta coisa na vida da gente, tipo assim, outro dia eu passava por uma situação no trabalho e aí alguém falava sobre o comportamento de uma determinada pessoa, uma certa grosseria, né? E aí quando você para analisar isso e pensa como é que é a vida daquela pessoa e os problemas que ela passa, e o dia a dia dela e as dificuldades, você meio que entende, você fala, realmente é uma carga pesada. Se fosse eu, como será que eu me comportaria? Será que eu também não seria grosseira? Eu acho que talvez essa dificuldade que a gente tenha em amar uma outra pessoa que seja tão diferente, que aparentemente seja nosso inimigo, é porque a gente está sempre olhando só pelo nosso olhar. Seria mais ou menos isso, Rosalba? Na verdade, quando nós vamos ver o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados misericordiosos, Jesus falava dessa capacidade que nós vamos precisar ter enquanto espíritas cristãos, enquanto aquele que caminha na direção do próprio Cristo, que nós vamos precisar amar aqueles que têm dificuldade, Sim. que são os nossos inimigos. E lá nós vamos ver claro, e Jesus deixa claro, que amar quem nós amamos é muito fácil. Olha, gente, amar quem nós amamos, amar os nossos filhos, os nossos familiares é muito fácil. Agora, amar quem nos causa transtorno não é fácil, mas esse é o exercício do cristão, esse é o exercício do espiritista, né, que caminha na direção do progresso. Então, amar o inimigo é um dos maiores desafios, mas o Evangelho diz, e Kardec nos orienta, que amar o inimigo não é colocá-lo no nosso colo, não é abraçá-lo com aqueles arroubos de felicidade. Na verdade, é propiciar esse reencontro, é deixar que a desculpa possa acontecer, é não guardar mágoa, rancor, sentimentos menos nobres. Então, é um caminho evolutivo. Sim. Então, nós estamos num mundo de dificuldade, obviamente que perdoar um inimigo num mundo de dificuldade, de prova e expiação, é um grande desafio. Mas como você colocou, é esse exercício que nós precisamos fazer, de nos disciplinar. E aí nós não conseguiremos se não tiver o alto amor, o alto perdão. Por que nós temos dificuldade com o outro? Porque nós guardamos mágoas, mazelas, dificuldades e não conseguimos ir na direção do outro, conforme Jesus nos ensinou. Verdade, sem dúvida nenhuma, essas colocações foram muito propícias. E uma coisa que eu gosto na doutrina é que ela ensina pra gente que a gente reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço. Não é porque já se transformou completamente, mas eu estou num esforço de amar, eu estou num esforço de entender o outro. Se eu tiver num esforço, eu já posso me considerar no caminho, né? Porque a gente sabe que a estrada é longa, né não? Bom, continuando, um outro questionamento que a gente se faz é como conseguir, assim, a gente falou bem sobre que não é uma tarefa tão simples, mas que é uma tarefa possível. Vocês teriam ou já passaram por alguma experiência prática do que eu posso colocar realmente em prática para conseguir fazer esse entendimento? Eu pergunto isso porque eu tenho uma amiga que um dia compartilhou uma história interessante. Que ela dizia que ao deitar, ela mentalizava alguém, entregava flores para essa pessoa, já que ela tinha dificuldade de fazer isso presencialmente. Então, a gente sabe que quando a gente está dormindo, né, o espírito se desprende do corpo e a gente consegue, muitas vezes, desempenhar coisas que a gente não ainda tem dificuldades estando, né, encarnado ou aqui com o corpo físico, ainda tem a questão do orgulho. Teria alguma outra dica prática que a gente pudesse dar às pessoas? Vocês lembram de algo que... Eu acho que esse grande exercício começa primeiro no nosso lar, na nossa casa, na nossa família. É o lugar onde, primeiramente, nós vamos precisar exercitar essa possibilidade. E, muitas vezes, nós perdemos essa oportunidade. Então, eu acho que o maior exercício é esse. Quantas famílias destruídas pelo ódio, pela mágoa, quantos filhos com os próprios pais, pais com os filhos. Eu acho que o ambiente familiar nos traz muito essa possibilidade do perdão. Nós vamos aprendendo com a doutrina que dentro do lar, no lar, né, essa constituição familiar, nós temos inimigos de outrora, de outros momentos. Aqui nós vamos falar muito de hoje, mas sem esquecer o ontem e sem compreender e deixar de ver o amanhã. Sim. Nós estamos muitas vezes dentro do lar com
desafetos, e lá é o nosso primeiro movimento do perdão. Então, é muito interessante esse exemplo. Ao deitar, eu poder ir lá onde está aquele que eu julgo, que me que me feriu dentro do lar, ir na direção, propiciar um recomeço e deitar em paz. Ao invés de mandar só a rosa, Sim. eu vou lá, Sim. eu vou tentar o diálogo, tentar a possibilidade de já ter um perdão se efetivando. E depois a gente sai na direção do outro na sociedade. Sim. Edivaldo, a Rosalba falou aí sobre essa coisa da gente ter essas inimizades dentro do próprio lar. E eu te perguntaria, dentro da visão que a doutrina espírita traz, por que a gente tem tantos desafetos no ambiente doméstico, digamos assim? Qual a razão que a doutrina espírita traz para a gente de porquê de tantas, né, coisas a serem ajustadas na família? Será que teria outra forma melhor ou esse é o caminho? Deus é fantástico em tudo, é perfeito em tudo. Então percebemos o seguinte: se viemos a um lar, é porque nós temos débitos com pessoas de outras existências. Então, para que vir à Terra para passar uma vida tranquila no mar de rosas? Viemos à Terra para ser felizes, mas pelos débitos que nós temos, Deus nos provê daquelas pessoas, dos espíritos que nós temos dificuldades, que nós temos inimizades, que nós temos antipatias, e coloca justamente onde nós não podemos fugir dele, que é na família, no casamento, nos filhos, nos pais. Sim. Nos conclamando a essa busca, a esse amor, transformar todo o ódio do passado, o rancor, a mágoa, o desafeto em amor. Porque eu deixo de ver o inimigo do passado e vejo o meu ente querido, que me faz tão bem hoje. Aí vivemos nessa dualidade das brigas e constantes, mas sempre seguidas da reconciliação, do beijo, do ósculo santo. Do amor Como é fraternal. divina realmente a doutrina espírita. Estamos apresentando o que é o Espiritismo. Bom, pessoal, estamos de volta com o programa O que é o Espiritismo, com a participação hoje do nosso Edivaldo Filho, palestrante espírita, a nossa também palestrante da Fraternidade, Rosalba Padre. E hoje o nosso tema, lembrando, é Amai os vossos inimigos. Bom, pessoal, acho que uma outra coisa que a gente também precisa se perguntar muito sobre o tema, e aproveitando, falando sobre as perguntas, eu ainda não vi a participação dos ouvintes hoje, hein? Vocês estão dormindo? Como é que tá aí em casa? Eu quero todo mundo desperto. Mandando aqui mensagem para o nosso WhatsApp, ligando aqui no número. Eu vou repetir novamente os nossos telefones para que você possa participar e mandar a sua pergunta, hein? 3244-0864, 3244-0864, ou pode mandar pelo WhatsApp, número 984-83-4252, 98483-4252. A gente está esperando aqui pelas perguntas dos ouvintes, hein? E aí o nosso próximo questionamento aqui para os convidados seriam: por que uma pessoa nos parece ser mais simpática do que outras? Existe alguma diferença? Como é que a doutrina espírita explica isso, Edivaldo? Simpatia, antipatia pode ser de vidas passadas, realmente, de experiências que nós vivemos, porque nós todos temos uma energia. Nós temos um padrão vibratório, um padrão mental, e essa energia transpassa o nosso corpo. E nós, assim como emitimos, também recebemos essas energias. Então, ao me aproximar de outra pessoa, que também é um outro espírito encarnado, também ele recebe essas minhas energias e emite. Então, se tivermos pensamentos parecidos, voltados para o mesmo objetivo, para os mesmos interesses, né, aí gera uma simpatia. Sim. Né, daquelas simpatias que numa fila de banco, você encontra uma pessoa e já virou amigo daquela pessoa. Por outro lado, também as antipatias. Não sabemos porquê, mas são essas energias também. Que do nada você vê uma pessoa, ouve uma pessoa falar, encontra alguém na rua e de cara não consegue suportar, explicar por quê. Pode ser uma experiência anterior e você, como espírito imortal, tem a intuição de que aquela pessoa te prejudicou, que você está em débito com ela realmente, então pode ser até uma forma de tentar fugir dela, ou pode ser da própria essa energia mesmo,
uma pessoa boa com uma pessoa ruim, Sim. em termos gerais. Eu perguntaria, Rosalba, a doutrina espírita fala que a gente, né, reencarna e esquece. Mas seria bom lembrar numa situação como essa? O que é que você acha? A doutrina espírita, ela nos esclarece, né, a bênção do esquecimento do passado. Né? Nós que acreditamos na reencarnação, porque ela nos é dita pelos próprios espíritos, aqueles que foram e voltaram, vêm nos falar dessas vivências, além de vários outros estudos, né, da própria ciência provando essa possibilidade. Nós vamos ver como Deus é bendito e nos dá essa possibilidade de esquecer delitos anteriores para que nós possamos nos reconciliar com o outro que está conosco. Imagina um filho amado sendo amamentado, sendo abraçado, sendo cuidado com muito amor, e tu olhar e lembrar de um delito anterior. A doutrina nos traz esses exemplos importantes de espíritos que vieram, por exemplo, como pai e filho, mas que eram inimigos de outrora, em outros momentos reencarnatórios, causaram danos gravíssimos uns para os outros. Então, mas olha como Deus é justiça e amor. A doutrina nos ensina que nós vamos ter a intuição de como ir trabalhando esses relacionamentos, como trabalhar o perdão, apesar de não ter uma lembrança absoluta dessas vivências anteriores. Sim. Então, é sempre a justiça de Deus, amorosa, nos trazendo essas possibilidades de reconciliação e perdão. Sim, muito boa essa explicação. Existe um ditado popular, né, que a gente diz muito, que fala assim: pau que nasce torto, morre torto. Para a doutrina espírita, uma pessoa que só faz o mal sempre fará o mal? E existem espíritos maus mesmo? Eu vou falar aqui, Edivaldo vai complementar. Nós, os espíritos, são os homens sem corpos, né? Então, se você entender, se você imaginar que os espíritos são os homens sem corpos, nós vamos entender que existem espíritos bons e espíritos que transitam no caminho ainda do mal, né? Mas a doutrina vai dizer que eles são nossos irmãos, filhos de Deus, que através das reencarnações sucessivas irão aprender, irão crescer, irão progredir. Uma coisa maravilhosa que a gente aprende com a doutrina é a lei de progresso. Todos nós um dia seremos santos. Olha que barato. Todos nós um dia seremos anjos, espíritos superiores. Por quê? Porque nós vamos construir amorosamente com Jesus esse progresso. Então, não é verdade que pau que nasce torto, morre torto, que quem transita no mal nesse momento vai viver eternamente no mal. E aí surge a figura do inferno, né, como algo não delimitado, que não existe, mas faixas vibratórias. Então, nós vamos nos relacionar, sim, com espíritos bons, que são aqueles anjos que cuidam de nós, e aqueles espíritos ainda sofredores, que ainda não encontraram Cristo e que ainda sofrem. E aí, as casas do Pai. E nós estamos numa de sofrimento e dificuldade. Mas todos nós cresceremos. O pau que nasce torto, um dia será aquele filho de Deus que conseguiu construir o seu progresso. Muito bom. Edivaldo, quer complementar? Sim, Rosalba foi muito propícia na sua colocação. E é isso mesmo. O pau mesmo em si nasce torto e morre torto, mas nós não somos paus. Somos espíritos imortais, né? Temos a inteligência, temos a vontade de crescer e intrinsecamente temos essa necessidade de voltarmos para Deus. Porque como na doutrina espírita nos esclarece, fomos criados pelas mãos dele, Deus, simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento de causa, de nada. E Deus sempre nos coloca missões. Nessas missões são feitas para evoluirmos, para galgarmos e, através do nosso merecimento, do nosso esforço pessoal, alcançarmos realmente essa angelitude, né? E chegarmos perto da imagem que temos de Jesus, e sermos como Ele, Cristos também planetários, espíritos puros, e gozarmos da felicidade eterna junto com Deus. Mas para isso a gente precisa estar ainda na Terra, porque ainda estamos muito próximos do nosso ponto de origem, presos ainda à animalidade, aos instintos primitivos,
qualquer coisa nos irrita, qualquer coisa nos melindra, qualquer coisa nos entristece. Precisamos ainda trabalhar muito isso. Se fosse para vivermos só de oba-oba e de amor, ficaríamos num plano espiritual, junto com aqueles que nós gostamos. Sim. Mas não, para isso descemos à terra, para labutarmos e enfrentarmos esses obstáculos que são aqueles inimigos, a começar por nós mesmos, que somos inimigos que nos atrapalhamos na nossa própria evolução, não é isso? Eu queria só trazer, para enriquecer o nosso diálogo, Hermínio Miranda, um estudioso da doutrina espírita, que desencarnou Recentemente, pesquisador. Ele traz um livro, Nossos Filhos São Espíritos, né? Que é uma indicação maravilhosa para nós que temos filhos, que precisamos ter a consciência da nossa responsabilidade. Ele bota assim: o pepino que precisa ser dobrado. E ele traz essa figura do pau que nasce torto e que a gente fala isso muito, morre torto, não progride. Ele fala da responsabilidade dos pais no progresso dos filhos. Ele diz como é importante a educação que nós damos para os nossos filhos para que eles possam ir corrigindo as suas dificuldades, trazendo que como nós temos a responsabilidade de educar os nossos filhos, fazê-los crescer, para que nós não tenhamos essa ideia de que os galhos não são dobrados, de que nós não podemos fazer com que os nossos filhos deixem os seus defeitos e progridam e cresçam. Me lembra muito essa questão, e ele se refere ao pau que nasce torto, morre torto. Não, nós podemos ajudar, nós podemos ajudar os nossos filhos, os seres, a crescer. Esse programa aqui tem esse papel de fazer com que reflitamos o que estamos fazendo aqui, quem somos nós, e o que é que nós podemos fazer para que os seres humanos, as pessoas, possam compreender a doutrina espírita e usá-la para a correção das suas dificuldades. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que muita coisa que a gente ouve aqui em outros locais, né? Se a gente tiver um pouco de sabedoria, a gente consegue extrair muita coisa. Ainda falando sobre essa temática família, a gente recebeu uma pergunta do Antônio, morador do Quatraque, que pergunta o seguinte: como amar alguém que tirou a vida de um familiar, né, de um ente querido? Como conseguir fazer isso? Que tarefa, hein? Que pergunta aí para vocês. A pergunta é difícil porque, para nós espíritos imperfeitos, é muito difícil perdoar aquele que nos maltrata e que fere nossos entes queridos, né? Até o ponto de tirar a vida. E nós vivemos num mundo que essa realidade ainda existe e é muito triste. Mas se formos começar a ver a mensagem de Jesus, o Evangelho de Mateus e de Lucas, Jesus fala para que não tenhamos medo daqueles que tiram e matam o corpo, mas daí não pode fazer mais nada. A gente temos que ter mais medo daquele que pode jogar o nosso corpo e nossa alma na geena, no inferno. E só quem pode fazer isso sou eu mesmo. Eu posso levar meu corpo e meu espírito a sofrimentos atrozes, porque eu não sou o corpo, eu sou um espírito imortal, feito para a angelitude. Baseado nisso, a gente tem que entender que a morte é só uma passagem. E a ausência do ente querido, a gente vai se reencontrar no plano espiritual. E se procurarmos o que nós chamamos de justiça, que na verdade é a vingança, a gente confunde muito isso, justiça e vingança, vai novamente gerar aquele círculo infinito. Eu me vingo do meu irmão volta e se vinga de mim, né? E o escândalo continuará existindo na Terra. Sim. Por isso Jesus veio e deu a sublime lição, perdoar os seus inimigos. E diz: Pai, perdoa-nos porque não sabem o que fazem. Nos coloquemos no lugar agora do Mestre, compreendamos os erros dos outros e perdoemos para que os nossos erros sejam perdoados. Gente, para finalizar aqui a última pergunta do nosso ouvinte, o nosso querido Brito está aqui participando. Um alô, Brito, um abraço carinhoso. Sabemos aí que você teve um dodói, mas esperamos que você já esteja melhor, hein? Esperamos você aqui no programa com a gente. E ele pergunta: a inimizade tem prazo de validade? Olha, gente, a inimizade, ela vai ter sim um prazo de validade, graças a Deus. Quando nós deixarmos os maiores inimigos que nós temos, que é o orgulho, né, e o egoísmo. Nós vamos ver Santo Agostinho dizendo na codificação, e Jesus ensinou isso,
né, que o orgulho e o egoísmo são os grandes adversários de todos nós. Então, nós caminhamos, por exemplo, nesse momento, para um mundo de regeneração, para uma casa do Pai melhor, com sentimentos mais nobres, apesar de sabermos que haverá ainda dificuldades. Mas o amor raiará, será muito mais efetivo, e é nesse caminho que nós vamos. Aqui nós ainda vamos ver as dificuldades, as inimizades, o milindre, que é o orgulho ferido, né? Mas o mundo caminha para esses ensinamentos que Jesus trouxe, que o Consolador prometido, a doutrina dos Espíritos, nos esclarece. Nós somos todos irmãos e nos amaremos um dia em espírito e verdade. Sim. Então, tem sim um prazo de validade e nós estamos trabalhando, todos nós, os cristãos, os espiritistas, todos aqueles que transitam nos ensinamentos de Jesus, para que um dia a inimizade não aconteça mais e possa florescer o amor, aquele que Jesus ensinou, que é o amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Essa é a grande possibilidade. Sim. Nossos queridos participantes, ouvintes, nossos seguidores aqui das nossas redes sociais estão participando ativamente. A gente teve o Carlos, que está falando da Paraíba, e deu um depoimento ao vivo ali para o pessoal que está no Instagram, contando de um caso de uma senhora que ele conhece, que não só perdoou um assassino da sua filha, como visitava no presídio, porque entendia que, apesar dela ter tirado o seu tesouro, ele necessitava de perdão pelo equívoco. Então, são casos muito bonitos, né, que a gente precisa se inspirar. Gente, o tempo voa. Já estamos próximos do fim do programa. A gente já vai se encaminhando aqui para o nosso final. Então, vamos soltar a vinheta da Minha Casa Espírita. Acompanhe agora o quadro Minha Casa Espírita. Conheça um pouco mais sobre as atividades desenvolvidas pelos Centros Espíritas do Maranhão. Bom, estamos aqui de volta e queremos então agora aproveitar esse final para falar um pouquinho sobre as atividades abertas aos públicos nas casas de vocês. Vamos começar pela Rosalba, que é do Fraternidade. Eu queria que você deixasse aqui o endereço do Fraternidade, os dias de palestra pública, né? A atividade assim que vocês têm abertas para quem está começando ou querendo chegar na doutrina. A minha casa é o Fraternidade, nós estamos no Vinhas Velho, né, na rua Jericó Sem Número. Ela fica paralela com a igreja São João Batista, né? E lá nós temos várias atividades. Nós temos atividades abertas ao público no sábado. A partir das 17h30 nós temos o atendimento fraterno, o acolhimento àqueles que sofrem, que têm dificuldade. Temos evangelho ao público às 18h, às 19h, às 20 horas, onde todos podem participar. Aos domingos, nós temos o estudo sistematizado da doutrina espírita, que acontece às 16 horas. Ah, mas eu não me matriculei. Você pode ir lá, nós temos o acolhimento. Vai receber todos aqueles que chegam pela primeira vez, que não estão matriculados. E temos palestra pública às 18 horas, temos evangelização às 18 horas, temos a juventude às 18 horas e estamos convidando todos a participar da nossa casa e temos uma alegria imensa em recebê-los lá. Muito legal. E o nosso querido Edivaldo, a sua casa é o Ismael. Conta pra gente os dias de palestra pública e os horários. Sim, uma coisa interessante que eu estava observando, Rosalba, é que nossas duas casas têm o título de Sociedade de Estudos Espíritas, né? Então, é uma coisa muito forte das casas espíritas, o estudo, o conhece-te a ti mesmo, é necessário para a evolução. As palestras públicas na Casa Ismael, que fica na Rua de Santaninha, 112, por trás ali do Instituto Florence, né, no centro da cidade. Temos palestras às segundas-feiras, às 17 horas da tarde, 17 horas, às quartas, às 9 da manhã e às quintas, às 19h30. Também pela parte da Maranhense, também, que é uma casa co-irmã, aos sábados, 7h30 também, e domingo, às 9 da manhã. Temos o estudo sistematizado da doutrina espírita também, no qual eu sou facilitador, um estudo que me apaixono sempre e gosto de transmitir o Consolador prometido a todos aqueles que vêm e falam com amor, com entusiasmo, e isso eu crio laços de amizade com muitas pessoas. Às terças-feiras, também às 7 horas, entre outros estudos também, né? Então fica o convite, vinde e vede. Muito legal.
Agora vamos soltar a nossa vinheta do quadro Agenda Espírita. Confira agora Agenda Espírita. Bom, pessoal, dentre as atividades aí espíritas que estão acontecendo ou que vão acontecer nos próximos dias, a gente quer divulgar o terceiro jantar nordestino realizado pelo Centro Espírita Meimei, que vai acontecer no dia 18 de maio, às 19 horas, lá na AMPEM, que é a Associação do Ministério Público do Maranhão, no Calhau. Também teremos em breve a apresentação da peça do pessoal do canal Amigos da Luz, Samara Sempre Sabe. Também uma peça que será realizada agora no mês de maio. A gente também vai ter no dia 5 de maio, às 9 da manhã, no Centro Espírita Ivone Pereira, a 85ª Manhã Musical. E teremos também no dia 28 de abril, domingo, a Feijosopa, um evento realizado inclusive pelo nosso querido aqui Fraternidade, representado pela Rosalba. É uma feijoada beneficente em prol das atividades dos amigos do Sopão. Ou seja, é uma atividade que vocês fazem que já leva benefício para uma outra atividade desenvolvida pela casa, que é o Sopão, né? Sopão de segunda a sexta. Nós distribuímos sopa aos nossos irmãos em condição de moradia de rua, todas as noites, e é um trabalho maravilhoso que fazemos, e a Feijosopa tem esse objetivo de manter essa atividade. Pois muito bem. E aqui também o último que nós gostaríamos de lembrar é a realização do terceiro Simpósio de Saúde e Espiritualidade do Maranhão, a ser realizado pela AME Maranhão, que é a Associação Médico Espírita, um seminário que vai acontecer durante todo o dia 4/5. Participem, as temáticas são sempre muito interessantes desse simpósio. E a gente vai se despedindo, mas não sem antes dar uma missão para os nossos convidados. Nós gostaríamos de encerrar o programa pedindo que os convidados digam em uma única frase, não é um parágrafo, é uma frase, o que é o Espiritismo. Rosalba. O Espiritismo é uma doutrina que nos liberta de nós mesmos através do autoconhecimento e do entendimento da vida de todos nós. Edivaldo. Para mim, o Espiritismo foi realmente a luz que desceu do céu, como Jesus prometeu, e me esclarece, me modifica e me força a ser uma pessoa melhor. Porque todas as vezes que eu quero ser uma pessoa diferente, vem ela e os conhecimentos e me puxa de volta para os eixos. Sim, sem dúvida. Pessoal, eu queria agradecer a participação de vocês, foi um prazer mesmo, o programa passou voando aqui, os ouvintes participando, mandando aqui o WhatsApp, a gente fazendo essa experiência pela primeira vez da transmissão ao vivo. Muito obrigado mesmo pela presença. Eu que agradeço, muito honrado por isso. Espero ser convidado outras vezes. Vai ser, com certeza. Rosalba. Eu agradeço a oportunidade, é sempre muito bom poder falar do Espiritismo, do Consolador Prometido, de Jesus, e sair falando disso, inclusive com a própria vida. Então, esta oportunidade é ímpar e eu agradeço a oportunidade de servir a doutrina. Muito obrigado, pessoal. Um grande beijo aos nossos queridos ouvintes e até o próximo sábado. Com Reinaldo Linhares na locução, com o tema. Vamos lá. O tema do Reinaldo do próximo sábado é Dai de graça o que de graça recebestes. E a gente vai ter como participantes os nossos convidados Ana Luísa e o Alcides. Vamos lá, pessoal. Próximo sábado às 17 horas.